Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Diretamente do Centro Islâmico do Paraná, na Mesquita do Jardim Botânico. Convosco, Sheikh Rodrigo, mais uma vez, nessa aula semanal. Nesse sábado, onde estamos estudando e aprendendo a vida, a sira, a biografia do nosso amado, querido mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós falamos na aula passada, como vocês recordam, sobre os primeiros momentos do início do Islã, o início da revelação, o início do Alcorão. Falamos no encontro passado quem foram os primeiros muçulmanos. Falamos no encontro passado qual foi os primeiros versículos que Allah revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E você sabe qual foram, não é? Surata 96, versículo 1 ao 5. E a Surata número 72, do versículo 1 ao 5 também. Foram os primeiros versículos que Allah revelou ao seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Primeiro veio anunciando que ele era mensageiro de Allah e depois para ele pregar. E o profeta de Allah começou a pregar o Islã para quem? Para as pessoas mais próximas dele. A primeira pessoa falou, tudo isso que eu estou falando agora, você vai encontrar os detalhes no encontro na aula passada. Os primeiros muçulmanos, você sabe quem foi? Quem foram os primeiros muçulmanos? A gente fala assim, convertido. Mas no Islã todo mundo é convertido. Os melhores muçulmanos do mundo eram os convertidos. Abu Bakr, né? Era convertido, sabia? Khadija se converteu ao Islã. Zayd também se converteu. Ali também se converteu ao Islã. São convertidos ou revertidos. O que acontece? Então, as primeiras pessoas a aceitar o Islã foi a sua esposa, Khadija, esposa do profeta Muhammad, que deu apoio a ele, tudo. E depois dele, Zayd, que era seu... O Zayd morava junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e Ali ibn Abi Talib, que era seu primo, que o profeta cuidava dele. O Zayd ibn Haritha era como se fosse agregado, ele não era... Ele era um escravo liberto e vivia junto com o mensageiro de Allah na sua casa, né? E depois o profeta convidou seu melhor amigo, Abu Bakr. Esse Abu Bakr convidou mais outras pessoas para o Islã. Então, vamos dizer assim, na primeira fase, quando eu falo primeira fase, primeiras semanas, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês de Islã, se converteram umas 5, 6, 7, 8 pessoas, por aí. Essa fase em Meca, essa primeira fase em Meca é chamada, durou aproximadamente 2 anos ou 3 anos, de 2 a 3 anos, no mínimo 2, no máximo 3 anos, falam alguns historiadores, alguns pesquisadores da sira do profeta. Esta fase do Islã, então você imagine esses dois primeiros anos, ou os 3 primeiros anos, esta fase foi chamada de Da'wa, a divulgação, a pregação secreta. A Da'wa Sirriya, a pregação secreta. Como isto? O que significa isto? Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não anunciou para as pessoas publicamente, venham ser muçulmanos, não. Começou de uma forma secreta. Ninguém sabia. Só os mais próximos do profeta de Allah sabiam. Somente eles. Então Abu Bakr se converteu em silêncio, sem fazer alarde. Essa era a orientação do profeta de Allah. Depois ele chamou o Uthman chamou outro, mas ficaram tudo em silêncio. Você sabia que nesses primeiros 2 anos aí, Deus já ordenou o profeta Muhammad fazer as orações? Mas as orações não eram um pilar do Islã, não tinha sido uma ordem. Então, nos primeiros 2 anos aí, os poucos muçulmanos que existiam, eles mantinham a fé em segredo. Eles saíam do povo, saíam ao redor da Kaaba, iam para os vales, e lá se reuniam e escutavam o profeta Muhammad ler o Alcorão, e de lá escutavam as orientações do profeta Muhammad. Até numa casa um pouco distante ali, não muito distante, mas uns 500 metros da Kaaba, um pouco, né? Mais ou menos. Tinha a casa de um jovem chamado Al-Arqam. Al-Arqam, chamado Dar Al-Arqam. Ibn Abi Al-Arqam. Esse Al-Arqam era um jovem. O seu pai
era da tribo Al-Makhzumi. Os Bani Makhzum, o pai desse jovem, ele era muito amigo de Muhammad, mas não tinha se convertido. Porém, o seu filho, Al-Arqam, foi um dos sétimo, oitavo, foi um dos primeiros. A primeira dúzia de muçulmanos estava esse jovem chamado Al-Arqam. Quantos anos tinha o Al-Arqam? Dizem que ele tinha cerca de uns 18 anos. Se converteu ao Islã. Então o profeta de Deus, sallallahu alaihi wasallam, se reunia nesses primeiros anos de dar em segredo na casa desse rapaz chamado Al-Arqam. Foi então a primeira escola islâmica, o primeiro centro de divulgação do Islã, o primeiro centro de estudo islâmico, a casa do jovem. O que as pessoas faziam na casa do Arqam? Se reuniam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E lá o profeta de Allah falava do Alcorão, lia o Alcorão, falava para eles do paraíso, falava para eles da recompensa de Allah. Então você observa que no começo dos primeiros 2, 3 anos do Islã, a pregação foi de uma forma discreta. Por que foi discreta? Por ordem de Allah. Mas tem outro motivo. Por que foi discreta? A sociedade árabe, pagã, idólatra, politeísta, não iria aceitar no primeiro dia. E a questão agora não era a questão de mostrar números, era de fortificar, fortalecer, construir o interior. A Dawa começou de dentro para fora. Meu irmão, minha irmã muçulmana, que está me observando, me acompanhando aqui no Brasil. Nós estamos na fase de Meca, que é a fase do crescimento, é a fase da preparação, é a fase da construção para depois crescer. Eu observo nas redes sociais, as pessoas mandam mensagem para mim, sheik isso, sheik aquilo, e não sei o que, né? Tem que fazer, deve ser feito, nós somos feitos. Eu observo que essas pessoas, algumas dessas pessoas, nunca estudaram a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou a sua pregação? Vamos nos botar em nosso lugar. Como o profeta começou? Pelo começo. Era a construção interna. Era a construção de uma fé. Era a renovação e valorização de certas coisas, em vez de outras. Então nós temos que, nos primeiros 2, 3 anos, quantas pessoas se converteram? Você imagina quantas pessoas se converteram? Dizem os historiadores que cerca de 40 pessoas se converteram só, em Meca. Algo aí não há. 40 pessoas, dizem. Das 40 pessoas, 13 eram escravos, servos, as pessoas desamparadas. Por que isso? Primeiro, aquelas pessoas que tinham consciência, aceitavam o Islã, ficavam em silêncio. Como é que o outro sabia que ele era muçulmano, se ele não falava? Pelo comportamento, pela atitude. A atitude diz tudo. Tem uma expressão que fala assim, no Brasil, falar é fácil, não é? Eles falam o seguinte, ô jurista, falar é fácil, difícil é falar. Não é? Falar da boca para fora é fácil. Difícil é fazer e falar. Então, se a gente estudar a vida do profeta Muhammad, a Sira, o começo, como é que eles eram, os primeiros muçulmanos? O que eles se preocupavam? O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava? E o que eles se preocupavam em aprender? Al-Tawhid, Al-Iman Billah, a fé em Allah, a unicidade, o monoteísmo puro, deixar de lado o paganismo, tudo aquilo que era adorado em vez de Allah, e focar somente no monoteísmo, na sinceridade, no La ilaha illallah.
Este era o foco deles. Não tinha outra coisa a não ser esta. Hoje, ao contrário do ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós acabamos fazendo o contrário. Começamos pela cobrança e deixamos de lado o acolhimento, o ensino, o aprendizado, a humildade, a empatia. Como é que você imagina que foram os primeiros muçulmanos em Meca, gente? Como é que você imagina? Eles ficavam jogando em direta para o outro no Facebook? Ah, eu vou marcar ele para ver. Ah, ele tem cachorro em casa, eu vou marcar aqui todos os hadiths. Daí fala, Sheikh, manda para mim todos os dalil das 4 escolas do cachorro. Eu pergunto, por quê? Que eu quero provar para aquela pessoa que ela está errada. Gente, você começou errado. Você nem começou. Lamentável. Quem procura aprender para provar para os outros que ele está certo e os outros estão errados, dê um passo atrás. Nem começou a aprender. Tem que aprender muito para depois começar a aprender. E quem estudou e aprende e quer aprender para melhorar entre ele e Deus, e ele e as pessoas, ele mesmo, esse deu um passo à frente. Então é importantíssimo nós imaginar como que era nos primeiros anos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não estava preocupado em número, não é quantidade, não é curtida, não era seguidores, não é o Islã está crescendo, não. Era as pessoas entravam no Islã de coração. Então o profeta educava eles com sentimentos, falava do paraíso, falava do inferno também, falava do monoteísmo, das histórias dos profetas, falava das tentações dessa vida terrena, falava como o Corão está sendo revelado, falava que essa vida era curta, depois de julgamento. Então você vê que os primeiros anos da mensagem do Islã foi tratar disso. Quem está me acompanhando aqui sabe que onde eu vou, alhamdulillah, só me acompanhar. Há 10 anos que eu estou no Brasil, depois que me formei, eu falo disso. Começar pelo começo. Não comece pelo último degrau da escada. É pelo começo. Cuide de si. Construa a base no seu coração. Não cobre das pessoas aquilo que elas não estão prontas para dar e nem dispostas para dar. Cobre de si mesmo. Não mida, você não tem uma régua para medir a fé dos outros. Você consegue medir a sua fé? Como você quer medir a fé dos outros? Então, falando português puro, fique na sua. Cuide da sua vida. Aprenda para si. Fique de boa. Tá? Falar ficar de boa hoje, minha moça aqui, o nome dela é Márcia, ela é de Paranaguá. Ela nos acompanha nas aulas de quarta e sexta. Mashallah, ela não é muçulmana ainda. Porque pela conversa que eu falei com ela, o coração dela já é muçulmano. Ela fala Bismillahirrahmanirrahim, fala Alhamdulillahi Rabbil Alamin, fala La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mas disse, mas eu ainda não me converti. Eu falei, quando você quiser. Ela mora lá em Paranaguá. Ela mora lá em Paranaguá. Eu perguntei para a Márcia, o nome dela, você, Márcia, você já tem livros? Eu pedi livro. A Fabras, eles mandaram o livro para mim, eu estou lendo o Alcorão, já li o Islã em Foco. Eu falei, ela nem muçulmana é, mas está lendo, já sabe, está começando pelo começo, mano. Então, que ela fez, ela falou, Sheikh, fez uma taquinha para mim, olha só que bonita, de crochê, ela que fez. Obrigado, Márcia, tá? Vou usar, tá bom? Alhamdulillah. Ela recompensa ela. Vamos fazer uma propaganda para ela, né? Fazer um merchan para ela, né? Vamos a próxima para a Magni. Ela faz boneca também, faz coisas assim de... Mashallah, que ela encaminha ela, oriente ela, uma pessoa muito boa. Então, voltando para o nosso assunto, como que o Islã começou? Desse jeito. Então você vê que o profeta sallallahu alaihi wasallam, nessa fase, ele
concentrou a construção interior das pessoas. A perseverança, o sabr, a dua, o poder de pedir para Allah, a ligação direta com Allah sem intermediário, a salat, a oração, al-ikhlas, a sinceridade. As pessoas que entraram no Islã naquela época, em segredo, entraram porque se foram tocadas de verdade pelo Alcorão. Elas não ficavam questionando por que isso, por que aquilo. Tem que ser isso, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, entraram em paz. Istajabu lillahi wa rasul. Atenderam ao Allah e ao mensageiro. Estavam predispostos a praticar aquilo que estava na fé. E eram firmes. Por que esses 20, 30 ou 40 muçulmanos estavam firmes nos primeiros 3 anos? Eles tinham um objetivo, tinham um propósito, sentiram o gosto da fé. Não estavam preocupados. Agora os Quraysh, agora eu vou provar para eles que eles estão errados. Ninguém estava preocupado nisso. Eles estavam preocupados o quê? Nafsi, nafsi. Agora tem aquele ídolo, aquela imagem de 2 metros na frente da Kaaba. Agora eu vou derrubar e vou gritar lá. Não, o profeta não. O profeta disse, não fale nada. Nem fale para os outros que você é muçulmano. Haja, demonstre que a sua vida agora mudou. Que você não faz aquilo mais que é errado. Só isso. Esses 3 anos foram fundamentais para a construção. Então nós temos o quê? Uma questão aqui da crença, a construção do caráter, da ética. Nós temos também a construção interna. 3 anos em silêncio. Como que as pessoas sabiam que eu era muçulmano? Pô, o que você está fazendo? Por que você não faz mais essas coisas? Daí um falava, porque... desconversava. Mas porque vocês... daí aquele burburinho, que disse, é verdade que Muhammad está pregando as pessoas para uma nova religião? Eles desconversavam, não falavam. Até que descobriram. Quando descobriram, começaram a perseguir e atordoar. E o profeta Muhammad não falou para eles, rebata, vai lá, escreve textão, vamos lá, lacra eles. Não tem isso daí. Usbiru, aguente. Espera, estamos no começo. Então esses anos, eu chamo de a primeira infância. A nossa primeira infância que nos marca. Quem entrava no Islã nessa época, imagina. Até o profeta pregar para fora, disse que era 40 muçulmanos. 11 ou 13 escravos e o restante de homens livres. O Bilal se converteu nessa época. Suhaib se converteu nessa época. Outros tantos se converteram nessa época. As pessoas ficaram sabendo. Tem algo acontecendo no Meca. Estão dizendo que Muhammad está falando que é uma religião nova. Daí começou a perseguição. E começaram a perseguir quem? Não o Abu Bakr, que era um homem nobre. Não perseguiam o Osman. Porque o covarde, ele não pega o forte. Por isso que ele é covarde. Ele pega o mais fragilizado. Pegava o Bilal e torturavam ele. Fala dessa religião nova aí. Ele não falava. Batiam nele. Até que foi mencionado que a primeira pessoa que teve seu sangue derramado no Islã não foi morto, mas teve seu sangue derramado. أول من أحرق دمه في الإسلام هو سعد بن أبي وقاص. كان يصلي مستخفيا فهاجم الناس عليه فضربوه وسال دمه. أول من أحرق دمه في الإسلام. Saad bin Abi Waqqas era um jovem que tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos. Ele estava rezando sozinho lá no vale. Os caras foram lá, viram ele rezando, deram um pau nele. Deixaram ele todo cheio de sangue. Foi considerada a primeira pessoa que teve o sangue derramado no Islã.
Bilal foi torturado. Depois, a Sumaya, mãe do Ammar ibn Yasir, vamos falar depois, porque foi no começo, era, não vamos fazer nada nem revidar. Por quê? Porque Allah disse assim. Mas por que Allah? É assim. É assim. Agora não. Vamos nos preparar por dentro. Meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham nessa aula, eu espero que essa aula da Sira do Profeta tenha importância na nossa vida. Nós, muçulmanos aqui no Brasil e do Brasil, só vamos crescer como muçulmanos quando nós compreendermos a Sira, a vida do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Procure pesquisar a fase de Meca, entre a revelação do Alcorão e a pregação. No livro Islã em Foco, no livro Muhammad, Mensageiro de Deus, procure saber quais versículos foram revelados por Deus nesta fase. E se vier um novo muçulmano na mesquita, imagine que ele está nessa fase. Sabe que é assim? Imagine que você está nessa fase, nos 3 primeiros anos do Islã. Quando vier uma pessoa querendo conhecer o Islã, imagine que ela está nessa fase. O que o profeta falaria para a pessoa? Ah, você quer ser muçulmana? A qual escola que você faz o wudu? Na Hanafi ou na Shafi'i? Você é muçulmano sunita ou xiita? E a guerra na Síria, quando é que vai acabar? E o Azerbaijão, o que os muçulmanos falam? Não, Deus. E a Turquia? Meu Deus do céu. Lá vem. Como é que faz para casar? Ai, meu Deus do céu. Já nem começou. Já começou errado. Como é que faz para ser sheik? Imagine que, né? Não é assim? É assim as pessoas. É assim o Brasil, gente. O Brasil é o Brasil. Então nós temos que assumir. Pé de goiaba, como é que fala pé de goiaba? Goiabeira? Goiabeira? A magra goiabeira já nasce torto, não é? Brasil é goiabeira. Já nasce torto. Já nasce torto aqui. Então nós temos que se... Conhece assim? Goiabeira tem aqui, não tem? Nasce todo torto. Então nós temos que corrigir isso. Não podemos ser assim. Então o Islã, imagine, põe em mente, sabe? Te concentra. Se chegar alguém que quer saber do Islã, você mesmo, imagine, os 3 primeiros anos de Islã, o que... Não, pode achar que aqui, aqui, põe cadeira aqui, isso. Agora juntou tudo que é bom, juntou o que é bom e melhor. Zakallah khair. Eu estou falando é porque tem um coisinha boa, tá, a burela, é porque isso aqui é o nosso amigo Aburayan, está trazendo para o Sheikh, ó. ده صح كده والله كده ده صح هذا من الاسلام الاكرام ها seja do Islã, seja gentil, servir as pessoas, é من الاسلام. Agora nós vamos depois a aula vai من الاسلام, né? صح كده صح اكرام, isso é do Islã, isso é do Islã, né? Servir as pessoas na mesquita, chazinho, pãozinho, Islã. Então quando você quer conhecer o Islã, está aprendendo, ou vai ensinar alguém, imagine como que o profeta começou nos primeiros momentos. Era a construção da fé, do monoteísmo interno. Eu agradeço por nos acompanhar até hoje, mas chegou o pãozinho com... Né? O pessoal foi embora, quando daqui a pouco o Sheikh também vai. Mas isso, meus irmãos, essa fase, os 3 primeiros anos, era de segredo. Eram assuntos importantíssimos para ser dito. Depois o profeta começou a pregar em voz alta, publicamente, e aí começa o problema. Esse problema nós vamos deixar para a aula que vem, no sábado que vem, inshallah. Agradeço por hoje e terminamos dizendo sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E até mais, salam alaikum.